Boa noite, estamos aqui presentes para mais um De Futebol Percebo Bola, com os nossos três senadores habituais, Pedro Nunes, João Mesquita e Miguel Ribeiro. Hoje penso que estão especialmente bem dispostos, não faço a mínima ideia porquê, mas estamos todos prontos para um grande programa. Ouvi dizer que sim, acho que tens razão. Falso. Há gente que tem o cheiro muito mal apuradinho. Cheira um bagaço primeiro e depois cheira o vinho. E por falar em cheirar, que será de um nariz só? Às vezes, para respirar, é bom afastar o pó. Bem, estamos aqui então mais para um novo programa, todos reunidos. Tendo em conta que o programa da semana passada contou com um convidado muito especial, o meu ex-companheiro de Fortnite, João Simões. Acho que agora a fasquia está cada vez mais elevada, portanto... Esta semana não convidámos ninguém para compensar. Verdade, Sim, mas foi tão vamos ter aí espetacular. novidades nos próximos programas. Um bocado por preguiça. Esperem por isso. Foi tão espetacular que tivemos que balancear. Porém, esta qual é a semana. diferença de ter aqui Simões ou ter uma cadeira livre? Penso que nenhuma. Verdade. Eu, Simões, se estiver a ouvir o nosso podcast... Falso, eu sentaria-me ao colo daquela cadeira, mas não ao colo Já dos vi Simões. Isto no fundo é um teste para ver se os nossos convidados ouvem o podcast sequer. Porém, acho que não. Verdade. Bem, vou tentar aqui manter alguma ordem no programa, visto que sou eu hoje a moderar. O que vale mais Brasil como moderador. Pá, até agora em termos de visualizações foi o programa que teve mais. Portanto, Verdade, contra factos não há argumentos. verdade. Prossigamos então. Pronto, eu ainda não fiz, eu para esta semana não fiz um planeamento muito rigoroso dos temas que vamos falar, portanto vamos ver como é que isto vai correr. Devido Até pode- a estares ocupadíssimo. Verdade. Ouvi dizer. Pode correr muito bem, como pode vir a ser uma grande bosta, portanto vamos ver onde é que isto vai dar. Ouvi dizer que o Tomás Brasil esteve a ver muito futebol este fim de semana. Para se preparar. Viu o Fulham a ganhar 180 milhões. É verdade. E, enfim, esperamos falar sobre temas como a seleção nacional, um pouco da crise do Sporting, que tem sempre novos desenvolvimentos. É uma série que eu estou a gostar muito. Estou sempre a torcer pelo próximo Já episódio. vi, Crise no Sporting. já vi todo o sapinto. Estou só à espera que entre na Netflix para poder aceder. Lá a Casa del Leão. E mais temas como as declarações do Ronaldo, que foram muito polémicas nesta semana, e vamos ver como é que as coisas vão correr. Mas para tema inicial, começo por pegar noutro assunto. Começo por pedir aos três para fazerem um balanço da época, visto que agora, em termos de clubes, a época já acabou. E se calhar pedia para focar mais a nível internacional, porque a nível nacional já debatemos aqui várias vezes. E portanto lanço-vos uma pergunta baseada num facto para nós discutirmos aqui, que é, tendo em conta que a maior parte das principais ligas acabaram muito cedo em termos de luta pelo título, decidiu-se em março, abril, já estava tudo praticamente decidido. Pergunto-vos quais é que acham que são os motivos por trás disso e se acaba por ser preocupante para o espetáculo em si. Posso começar aqui pelo Pedro? Olá, boa tarde. Acho que não tinha pronunciado. Bem, acho que o futebol, esta época, valeu pela Champions. Acho que foi, apesar de tudo, foi a melhor competição internacional, ou mesmo de futebol deste ano. Não sei se vocês estão de acordo comigo. Sim, pelo menos a mais emocionante. Mais emocionante, Sim. sim. Temos, por ligas, muito rapidamente, porque isto é um tema enorme, não é? A Liga Espanhola, bem, temos aqueles dois gigantes, com o Barça a vencer, Sei que o Real andou mais longe este ano. sim. Foi banalíssimo. Mas pronto, o Barça foi normalmente venceu, aquilo foi um passeio para eles, não é? Depois temos a Liga Alemã, que é a coisa que já se sabe, que é uma liga que, a meu ver, tem tanto potencial, porque gera imenso dinheiro, gera imensas pessoas ao estádio, mas tem um problema, que tem uma das melhores equipas do mundo lá, que é uma sanguessuga para a liga. Um problema entre aspas, não é? O problema é em termos de competitividade, é isso? Sim. Eu dou mais valor à competitividade e acho que é mais saudável
do que, por exemplo, neste caso, ter um Bayern que tira o espetáculo todo. Tens ali uma luta pelo resto dos segundo. lugares todos. Mas de resto é uma liga com uma liga que tem muito dinheiro, que gera muitas pessoas ao estádio e que leva um grande... O futebol também não é assim nada outro mundo, mas é interessante e tem bons jogadores, especialmente aparecem lá muitas estrelas, que a maioria acabam para ir para o Tubarão, não é? Mas não achas que se não forem criadas condições para além do Bayern haver 2 ou 3 candidatos, não só na Liga Alemã, como se calhar na Liga Francesa, que são os 2 casos mais evidentes de desequilíbrio, não achas que isso a curto e médio prazo vai criar bastantes problemas para Satura. a competição? Eu acho que satura, simplesmente. Também vai afastar um bocado as pessoas de Exato. visualizarem as competições. Eu- Já sabem o vencedor. Aquela conversa que eu disse aqui, Eu estou se calhar a falar mais um bocado para aquele público que é o público como nós somos, está um bocado afastado, público Sim, internacional que vê, se calhar não só, sim. não tanto pelo apoio aos clubes, mas mais pelo espetáculo em si. Sim, é a razão pela qual eu continuo a valorizar a Liga Italiana à frente da Alemanha e da Francesa. Se bem que na italiana tens as Juventus também. Sim, mas apesar de tudo ainda vejo Alguma aproximação. alguma Este ano aproximação, fez mesmo até ao principalmente, fim. né? A Juventus está a limpar aquela há não sei quanto tempo, mas mesmo Certo. assim... E até na Alemanha o Dortmund também recentemente fez muito boas campanhas. Mas é diferente, eu vejo que o Bayern tem um poderio gigante em relação a outros clubes da Alemanha, e enquanto em Itália é diferente. Também se calhar por estes últimos anos, não é? Com o Nápoles, com a Roma, tenho pena que o Inter e com o Milan não tenham estado aquilo que era há uns tempos. E depois temos a Liga Espanhola, que é sempre história. E depois há a Grande Liga, que é a Premier League, que é, a meu ver, a salvação Falso, grande liga é a Liga Ledman Pro. Mas isso. Se bem que em termos de espetacularidade a Premier League se calhar não é tanto aquilo que as pessoas Achas? pensam em termos de espetáculo. Pá, em termos de futebol eu acho que se fores olhar para muitas das equipas de fundo da tabela Sim, eu percebo o que estás a é dizer. muito aquela questão do kick and rush, Sim, do futebol direto. Mas há uma mística por trás na, Liga, na Premier League. Em todo, Se bem que todos o os top espetáculos 6 que fazem. o top 6 das equipas Este ano tiveste um City que não deu hipótese, simplesmente. O Guardiola que soube ler muito bem o campeonato inglês e conseguiu conciliar muito bem as suas ideias de jogo àquilo que é o campeonato inglês. Que estamos a falar há bocado, é a compra de 2 laterais próprios indicados para a Liga. E depois... Mas depois tens o resto. Tens, por exemplo, o Liverpool, tens o Tottenham. O Tottenham, que é estranho porque já merecia há muito tempo uma liga inglesa, vamos ver. Sim, era isso que eu estava a falar, os 6 da frente, até Sim. se calhar porque não tem um estilo tão britânico, por influência dos treinadores, Exato. que penso que nenhum deles é inglês, acaba por trazer outra É qualidade como ao se a Premier League campeonato. quase fosse ali tipo o centro do mundo do futebol, onde encontras ali uma variedade de culturas, apesar do típico clube inglês por não ser muito ainda com o kick and rush, como estavas a dizer, mas existe muito aquele centro. Por alguma razão, acredito que muitos jogadores prefiram ir para a Premier League do que para uma Liga Espanhola, que tem os 2 melhores clubes do mundo neste momento. Olha, eu vi uma estatística qualquer, não é estatística, é um facto, que os treinadores dos 6 clubes ingleses já tiveram ao mesmo tempo também na Liga Espanhola há uns anos, salvo erro. Mourinho, Guardiola, O Klopp, não. Tirando Klopp. Klopp, assim, E achas que em relação a esta situação dos campeonatos decidirem-se praticamente a 5 das jornadas do fim, pá, eu, já é algo recorrente em épocas anteriores em campeonatos como o francês e o alemão, como já falámos, mas este ano estendeu-se a quase todos os campeonatos. Achas que foi uma época excepcional ou achas que não foi uma exceção? Achas que é uma tendência que pode pá, vir... eu acho que é uma tendência que vai aumentar, até porque os clubes que participam na Liga dos Campeões O fosse. ganham cada vez mais dinheiro, e vai haver um fosso também para, como estavam a dizer, para os outros clubes, para os que ficam atrás, e pode ser prejudicial para as pessoas que vêm de fora esses campeonatos, como nós, Nós, nem precisa ir muito longe, não é? mas não, Porque nós não temos propriamente o interesse direto no campeonato para além do futebol em si. Do espetáculo, sim. Quer dizer, simpatizamos com alguns clubes, não é? Sim, Natural. mas O que eu isso acho muitas que... vezes é por culpa dos jogadores do que propriamente mais pelo clube em si, se calhar. Isto é um dos grandes problemas que não se sente só ao futebol. Basta pensarmos também como é que é a lei do mercado e etc. O que acontece é o que vai ter que acontecer se não se quer tanto este fosso entre os gigantes e os médios pequenos, ou os grandes, porque agora há os tubarões, né, que são com tudo.
É criar regulamentação. A história, por exemplo, do fair play financeiro, acho que vem um bocado tentar responder a isso. Tentar, Pá, basicamente... tem que equilibrar um bocado aquilo. Mas senão- também há muitas Os formas de direitos contornar isso do fair play financeiro, o que o PSG fez, por exemplo, com o Mbappé, Quem que emprestar, aceitou contratá-lo por 180 milhões, mas como já tinha contratado o Neymar e não conseguia por causa das regras, fez um empréstimo Sim. com a opção de compra obrigatória Sim, sim. para o ano seguinte. Porque eu acho que o PSG nos próximos anos, pá, aí 5, 6 anos, vai ser campeão os anos todos. A menos Sim, que sim. apareça tipo um Mónaco forte, com Ou o o Mbappé, investidor ou- também lá na Liga Francesa. Acho que a dimensão do feito do que o Mónaco e o Leonardo Jardim fizeram o ano passado Bem, não foi devidamente reconhecido ainda. Pois não. Porém, O o Leicester PSG este ano é um campeão pior do que o Mónaco o ano passado. Em termos de pontuação. Pai, eu acompanhei o Mónaco o ano Exatamente. passado de bastantes jogos e pá, nada a dizer, justíssimo. Eu acho que foi um trabalho fantástico do Leonardo Jardim. Ele que muitas vezes acusava-se de ter um futebol um bocado mais chato. Se o gajo na sua primeira época teve para aí 10 jogos em que só sofreu Mas um ele teve, golo ou 12 teve jogos. coragem para apostar nos miúdos todos que lá tinha. Sim, e pá, Há muito mérito. Mérito foi dele. incrível. Bernardo Silva jogou muito, Mbappé também foi uma estrela que apareceu do nada. Tens também o outro extremo que eu não estou a lembrar do nome Lemar, dele. não é Lemar. Não. O Não, Lemar também é Keita. bastante bom jogador. não, havia. Não, estou-me a esquecer de um jogador que também jogou muito. Este ano apareceu também o Rony Lopes. Sim, Também olha, fez uma grande formado no Benfica, foi para o City e agora está. Ele está emprestado pelo Mónaco e pertence ao City ainda? Ou à Acho que mesma? pertence ao City. Ok. Por isso, repararem, foi durante este ano, o PSG foi campeão cedo. O Porto foi campeão não muito tarde. O Barcelona também foi campeão cedo. O City foi campeão cedo. O Celtic foi campeão cedo. O PSV foi O campeão Celtic acho cedo. que foi invicto no ano passado. Não foi neste ano, no outro. Na outra No época. outro, sim, acho Apesar que de foi tudo, invicto a no Liga ano passado. Portuguesa ainda foi das que. Se mais Tirando a italiana, ainda foi das que foi... Mas se calhar não tanto mais pelo equilíbrio global, mas talvez pelo fosso que há entre os pequenos e os três grandes, que levou a que esses três grandes ficassem equilibrados no topo. Aquilo que, a meu ver, que ainda é. Tira ainda algum protagonismo à Liga Portuguesa. Não é a questão dos três grandes, porque acho que, apesar de tudo, tendo em conta a nossa realidade, são muito bons. É que tu parece que vais jogar apelados ainda com últimos classificados, só falta jogar, porque os clubes são muito pequenos. O poderio financeiro dos clubes final de tabela da Liga Portuguesa é ridiculamente baixo comparado com uma liga, Com tudo? com uma liga alemã, com uma liga Comparado italiana. com tudo. Né? Vocês há bocado falavam da Alemanha. Este ano falou-se da possibilidade de se reestruturar a liga toda de uma ponta à outra para evitar a hegemonia do Bayern. Sim. E até foi dada a ideia por um ex-jogador do Bayern. Já vi Pois, tudo. tem que ser. Até os Porque isto vai clubes chegar a um perceberem. ponto que se o Bayern ganhar, por exemplo, 10 vezes seguidas, vai matar completamente a competição. Ainda por cima acontece uma coisa na Alemanha que é o Bayern não tem assim tanta mais receita televisiva que o Benfica. Porque existe uma divisão de receitas na Alemanha, não é? E a procura de mercado, como é muito mais dividida, Yeah. não há assim tanta diferença. Mas é que o está Bayern a depois tem discutir outra há força, algum dos tempo. patrocinadores. O Bayern Pá, e o chega a agosto, já tem os bilhetes todos de época, todos para os jogos todos vendidos. E o Bayern, mesmo a nível de política de contratações, chocou tudo um pouco à volta com as Contratava os contratações que fez rivais. ao rival, Sim. ao principal rival. A sugar agora. tudo, é um sanguessuga. Mas até, a meu ver, isto é até perceber que nós temos a mania de pensar muito a curto prazo, mas a longo prazo compensa sempre mais uma liga mais competitiva e mais equilibrada. Óbvio que foi o que Porque- aconteceu em Inglaterra, Exato. quando inventaram a Premier League, melhor invenção de sempre. É pensarem, tipo, compensa muito mais ter pessoas, aquele núcleo, 6, 7 clubes, a competir pelo lugar de tabela do que ter sempre o mesmo a ganhar. Sim. Traz mais espetáculo. Aliás, a Premier League deve ser a única que nos últimos 5 anos teve praticamente sempre campeões diferentes. Sim. Porque de resto vai bater quase sempre no mesmo. Por isso é que eu não concordo com a Liga Espanhola e a Liga do Mundo. Falso, não é? Porque falta, para mim, aquilo que é o futebol é o espetáculo. Pá, E tens os eu, dois acho, eu, melhores acho que clubes do isso, mundo, eu acho que isso leva a uma mas não discussão tens- sobre qualidade e competitividade. Uma coisa se calhar é competitividade e o equilíbrio entre as várias equipas. Mas falta qualidade na Premier League, está lá tudo. Claro Eu acho que eu apesar de tudo, eu acho que Claro que em termos de futebol, eu jogado- acho que as equipas de segunda metade da tabela em Espanha conseguem praticar melhor futebol do que as de Inglaterra. Mas Eu isso é uma percebo o que estás a opinião dizer. minha. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Também tem muito a ver com a mentalidade. E tanto que tu vês que nas competições europeias as equipas espanholas dominam nos últimos anos, completamente. Mas a meu ver não é só o futebol, é tudo o que está à volta, todo o espetáculo. Porque vocês estão a ver a NBA, o espetáculo que há em torno da NBA e dos desportos, tudo o que é norte-americano.
vocês olham para a MLS, falando de futebol, e não veem futebol nenhum. Mas veem um investimento muito grande no espetáculo. Por acaso já começas a ver, mas... Sim, já começa a haver algum investimento. Mas vês um investimento muito grande na parte do marketing, da publicidade, da forma Mas como isso tu na América patrocinar. é tudo assim. Sim. Na América eles não têm um desporto, ele tem um negócio e fazem daquilo um desporto. E a Premier League, Foi o que aconteceu com o basquete. se calhar por causa da relação cultural, não sei, vai buscar um bocado disso. Todo aquele espetáculo que está em torno da Premier League, quando vemos as próprias estatísticas, os próprios comentadores, a própria cultura em torno do futebol, desses Também has sítios. de ver que nas finais, tipo Liga dos Campeões, Mundial, Europeu, também já é Sim. esse fator de festa. Sim, Antes dos jogos, importante. tipo, chamam cantores famosos. É a parte do marketing e isso tudo assim. É isso que a América, tipo, que os Estados Unidos fazem muito bem e que nós cá temos de fazer também. Dar tipo algum Brilhantismo. brilho, alguma parte, não quero dizer sensacionalismo, mas tipo exagerar um bocado no espetáculo. Sim, sim. Não Só é? para vos informar que na MLS e na América há muito agora a discussão se deve haver sistema de promoção, despromoção ou não. Porque não há. Pois. Então é como na NBA. É como na NBA. Muito bem. exatamente. Bem, vamos se calhar agora avançar nos temas, porque Já vi tudo. já vamos um bocado longos no programa. E falar agora da Seleção Nacional, Está a jogar agora. que está a jogar agora no momento em que estamos a gravar, portanto não vamos conseguir fazer comentários ao jogo. Sim, não dissemos, hoje é segunda-feira. Hoje é Hoje é segunda-feira e vamos segunda-feira. lançar isto na quarta, Fui banal, portanto. desculpa. Mas não era bem sobre o jogo de hoje que eu queria falar, queria mais falar um pouco, aprofundar mais o que já tínhamos abordado em relação aos convocados e falar um pouco sobre as vossas expectativas para a nossa participação Está no Mundial. 2-2. É isso. Doentio. Miguel, Diz, jovem. em termos de convocatória, achas que foi uma convocatória equilibrada e que nos permite sonhar com a conquista, visto que agora temos um peso diferente porque partimos para a competição como campeões europeus e isso pode ser um acréscimo de responsabilidade? Note-se que só agora é que tu tens algum pretexto para seres considerado candidato a campeão do mundo. Porque só agora é que ganhaste o europeu. Antes, até 2016, consideraste a ti próprio um dos grandes candidatos a alguma coisa, era só a utopia, era completamente falso, não tinhas histórico nenhum, nunca passaste um terceiro lugar nos mundiais, nunca passaste o segundo. Vai ser curioso agora também ver a reação que a nossa seleção vai ter ao facto de poder estar mais no lote dos favoritos. Exato. Porém, como já falámos aqui, até antes da convocatória, a convocatória acaba por não fugir muito ao que falámos. Parece-me justo, não há grandes comentários a tecer. Rubem Dias acabou por ir, como se falava, foi Fonte, podia ter ido Rolando, foi Ricardo e foi Cedric, podia ter ido talvez Cancelo, Não foi o Ruben Neves? não foi Rubem Neves, Sim, era mas isso que eu ia perguntar quem também, já agora. quem é que ele tiraria para ir Rubem Neves? Manuel Fernandes, acaba por fazer Talvez. sentido. Ou Manuel Adriano- ou Fernandes Adriano. é um bocado o estilo do Renato Sanches, Mas o Manuel Fernandes com cabeça. merece. Vou aqui fazer uma pergunta Cabeça a ou João talvez? Mesquita. Diz. Agora, já que falaste dessa não ida do Ruben Neves, Que vale bolo. o que acontece é que só temos um 6 na convocatória, que é o William, um 6 de raiz pelo menos. Porém, O outro já- é um 6 emprestado. Tendo em conta que o William também não acabou a época da melhor forma, achas que isso pode ser preocupante, só irmos com um 6 de raiz? Eu acho que isso é muito preocupante. Já tinha falado disto. O Danilo não pode ir, está lesionado, mas levar só o William acho que é arriscadíssimo. E Quem é que podemos adaptar a 6? era isso que eu te ia perguntar. A questão é essa, Feza não joga para Portugal. Só se for Manuel Fernandes ou Adriano. O Adriano, Talvez se calhar, Adriano. é mais combativo para essa posição. Eu não até sei. pensei no Pelé do Belenenses. Do Rio Ave, do Rio Ave. Do Rio Ave, desculpa, desculpa. do Sim. Rio Ave. Sim. Aliás, se não me engano, o Pelé é da mesma geração Do William. do Danilo. Mas a questão é, E do William? se Não. ele vai Sim, chamar eles são os dois da mesma um outro geração. Ah, seis, do William? porque chamar o Pelé quando tem Ruben Neves. Pois, Às vezes. lá está. Não, eu estou a dizer, mesmo se ele tivesse Sim, algum sim. ódio ao Ruben Neves, se não quisesse levar, Claro, levava claro. tipo. Tens o Pelé que é um bom médio defensivo, na minha opinião. Mas quem é que tiravas da convocatória? O Manuel Ou o Fernandes? Manuel Fernandes ou o Adriano. O Adriano também só jogou agora Eu- há pouco pois. tempo. Porém, acho que o Manuel Fernandes faz sentido ir, tendo em conta que não tem Renato Sanches. O Manuel Fernandes talvez seja a coisa mais aproximada a Renato Sim. Sanches. E faz sempre sentido Só, ter só algum por causa médio. da cor da pela. Não, Não, estou a brincar. poderia ser. Poderia ser se eu fosse do PNR. Já vi Um tudo. beijinho para o PNR. Olha, o PNR que agora esteve nas bocas do mundo novamente por causa de Mário Machado. É verdade. Um beijinho para. Não. Vale, bolo. Pedro, João Mesquita vai perguntava-te parecer morto a numa ti- valeta. perguntava-te a ti se concordas que
saltámos a barreira dos underdogs e agora somos finalmente favoritos Por isso é falso. à conquista desta competição. Mas Não estou a dizer os principais favoritos, mas estamos no lote dos Candidatos. favoritos. Eu acho que somos Candidatos. candidatos a candidatos, é só isso. Porque eu ouvi isto na televisão, é só por causa disso. Houve um banal qualquer que disse isso. É na RTP. Mas diz. não sei. Eu quero dizer que sim, porque somos campeões europeus. Né? Somos campeões europeus, quer dizer alguma coisa. Mas olho para a nossa seleção, ou melhor, olho para o nosso jogo e não vejo nada. Em primeiro, achas que estamos mais fortes ou mais fracos do que em 2016? Eu diria que estamos mais fortes. Eu olho, quer dizer, falta a história do 6, não é? Algo desequilibrados. E temos o problema defensivo. Pá, eu acho que os jogadores estavam mais em forma no. Em 2016 havia mais 2016. jogadores em forma. Tínhamos um meio campo mais rotinado. Tínhamos o João Mário e o Tínhamos Adriano. um Eu acho, Jogámos eu acho que também houve muitos jogadores a mudarem de clube e desde aí se calhar as opções de carreira não foram as melhores. João Sim, Mário, em vários Adriano, casos. O Renato Começar. agora já nem está lá. Renato, Éder. Pá, o Fonte que estava em excelente forma em 2016 no Southampton, agora está na China. O Nani já nem Mas vai. também, era tudo Exato. perfeitamente substituível. Eu acho que nós tínhamos. Mas por outro lado, temos o André Silva, que não tínhamos em 2016, temos o Bernardo, que teve lesionado e que agora está Tens é o Ruben isso, Dias. forma. Ruben Dias. Tens o Ruben Dias, sim. Sim, tens um central novo e bom. Sim. Nos guarda-redes também nunca poderias mexer, só se fosse para convocar talvez Marafona, mas Tens está lesionado. pode tens ser um central, pode ser Rafael mais guarda-redes. rotinado, E mais na, velho. questão, e na questão do lateral direito, visto que tínhamos muitas opções e que, tirando o Cédric, que já seria o esperado, foi convocado o Ricardo, achas que foi justo? Ou qualquer um dos Ricardo- outros também O seria justo? Ricardo, Não é? falámos do Ricardo, acaba a ser justa. A convocatória é justa e equilibrada. Talvez saísse, sei lá, calhar foi mais Adriano entrasse surpreendente. Rubén Neves, saísse Fonte ou Neto. Não, Fonte ou Bruno Alves entrasse o Rolando, se calhar também não era desequilibrado. Sim. Se calhar se tivesse entrado Paulinho, para Mas o não me lugar, surpreendeu, não sei, não me de surpreendeu alguém. a chamada do Ricardo, tendo em conta que também tínhamos o Nelson Semedo e o Cancelo, que Sim, já mas estavam o em Nelson clubes de Semedo outro não se nível, falou. a nível internacional. Pá, eu acho que o Ricardo fez uma melhor época do que esses dois. Se bem que Foram mais noutro, inconstantes. noutro contexto, mas o Ricardo fez uma grande época, na minha opinião. Eu acho que a de ele pôr o Cédric e o Ricardo é porque, a meu ver, o Ricardo e o Nelson de Semedo ficariam com dois defesas centrais mais ou menos do mesmo estilo de jogo. Centrais não, laterais. Laterais, peço Já desculpa. Laterais. Peço Fica desculpa, tudo a olhar para ti. peço desculpa esta droga. Se bem que Ricardo até pode fazer de extremo. Sim, lá está, são os dois muito ofensivos. O Eu Ricardo considero, dá Pode ter oportunidade sido negativa. a pensar já nessa polivalência. Né? eu considero que a escolha do Cédric vai mais por aí, Por também aí eu pela acho que o Cédric regularidade dele. defende A questão da melhor que polivalência Ricardo. também é muito importante. É É o que eu estou a dizer, competições tu, ao escolheres Cédric e escolheres o Ricardo, tens dois jogadores diferentes. Exatamente. Agora, Ricardo e Nelson de Semedo eram dois jogadores. Se calhar mais ou Cédric para menos jogar parecidos. contra a com o Espanha, Nelson, contra mas- Marrocos, talvez. Acho que Mais mais peça, por aí. se calhar defensivamente. Acho que foi mais por aí que ele pensou e parece-me bem. O Nelson não foi regular no Barça. Tivemos Mário Rui também. Sim. Aí também não tinha grandes alternativas, talvez Kevin Rodrigues. E quanto ao grupo, pensam que é um grupo onde se calhar estamos lado a lado com a Espanha nos favoritos e depois temos duas seleções que é o Irão e Marrocos. Acham que alguma dessas seleções pode criar problemas a Portugal Porém, ouvi e dizer baralhar as contas do grupo? Vamos ficar em terceiro. Falso, ouvi dizer que vamos Vamos ficar ficar em sempre segundo. otimista. Ouvi dizer que vamos ficar em segundo com os mesmos pontos que a Espanha, com 7 pontos. Por aí Irão vai-nos ganhar. Carlos Queiroz, já vi tudo. Não vai nada. Eu- Carlos Queiroz não conseguiria. Eu, como vocês já sabem, mas as pessoas que estão a ouvir não sabem, eu sou a Espanhol. pessoa menos nacionalista que existe. É espanhol, meu, já vi tudo. vi tudo. E não, epá, não vibro muito com o Mundial, com o Europeu. Porém, mas agora não estou a vibro fazer o com a raciocínio e percebo porque é que Paulinho não foi, vai estar na seleção de Marrocos. Já vi tudo. seleção. Adeptos do Braga desligaram. E não considero que a seleção. Pela primeira vez vamos ter Vitória de Guimarães e Braga no mesmo grupo no Mundial. Como é que há 3 equipas portuguesas no mesmo grupo do Mundial. Mundial? Agora desligar as do Vitória. Estavas Continua a dizer, Pedro. Pedro, peço desculpa. Já perdi o fio à meada. Não queríamos interromper Mas, o teu raciocínio. Peço desculpa. Estavas a dizer que não eras nacionalista. Não sei, não sou Mário Machado, Já vi tudo. mas não me cativa o nível de jogo da seleção e acho que é um Mundial e não consigo dizer iremos ficar em primeiro e último, terceiro ou segundo, porque tudo depende imenso de muita coisa. Seria um bocado escandaloso não passarmos este grupo, apesar de tudo. Temos sido campeões europeus, mas já disse,
Acho que temos Entre matéria Marrocos para e Irão, falar. quais é que acham que pode ser. Qual dessas é que pode criar mais dificuldades a Portugal? Acho que é o Irão. Mano. Talvez Irão. Sim. Carlos Queiroz monta a coisa defensivamente Vai muito fazer bem. ali uma. Sim, vai sim, fazer sim. um autocarro ali. Sim, até porque já tem conhecimento do futebol português. Sim, sim. profundo. Não sei se lembram, mas ele jogou, acho que foi no Mundial de 2014 contra a Argentina. A Argentina marcou quase no fim. E a Argentina teve Fez um bom apertadíssimo o No, jogo mun- todo. no Mundial. Mundial de 2014. Foi. E vai ser Com a sempre Argentina, engraçado não. encontrar outra Foi vez o sim. Lopetegui. Foi. Que acho que até o Messi marcou quase no fim. Mas não foi no Mundial. Foi sim. Então haveria de ser aonde? 2014, no Brasil. Sim, meu. Fase de grupos. Não havia ser na Copa Sul-Americana, né? Foi no Europeu. Jovens, vocês estão com Argentina e Irão. Europeu Nós de estamos 2012. Os ouvintes lá em casa sabem. Por aí lembro-me desse jogo. Eu estava a estudar História. Em dizer 2014. Então o grupo não era Alemanha, Costa do Marfim, Estados Unidos? Só se os Estados Estamos Unidos a eram do falar da nosso grupo. Argentina e Irão. Estás a dizer do nosso. Ah, vocês estão a falar do Irão. Então, meu. É para estar a falar de Portugal. Estás louco? Perdemos um minuto nisto. Bem, avancemos. Se calhar já falámos o suficiente de seleção. Mas sim, é um facto, foi um grande jogo. Houve Na muita altura droga falou-se aqui em muito lado do hoje. Irão. Não estamos bem. E Culpa de Tomás Brásio. ainda fazendo uma pergunta sobre a seleção, se acham, isto é inevitável, que vamos depender muito da forma do Ronaldo, e fazendo já a ponto para o tema seguinte, como é que acham que vai chegar o Ronaldo ao Mundial depois das declarações que teve esta semana, que deixam um pouco de dúvidas quanto ao seu futuro? Começa aqui pelo Porém, Pedro. podes. Podes começar Não, tu vamos também. já vi Se tudo. o Pedro te der- Comecem todos. Porém, ia só criticar a pergunta. O João Mesquita é Ronaldete aqui. Portanto. Falso. Porém, Critica à vontade, Como é jovem. que- Estou aqui para dar o peito às bolas. que conexão fazes entre declarações dele sair do Real Madrid e prestação no Mundial? Porque é uma dúvida em relação ao futuro dele. Ele está com o futuro supostamente Ficaste indefinido. ofendido, ainda. amigo. Falso. Ficaste ofendido. Ficaste ofendido. Por Cristiano Ronaldo é o homem com o melhor Estão psicológico a do sofrer mundo. as dores do Real Madrid. Falso. Calma Por lá. favor, amigo. amigo. Tu és do Sporting ou do Real Madrid? Nunca percebi. Não, eu estava só a Amigo, dizer eu vou-te que- explicar a pergunta. A Não pergunta haverá é porque pressão. ele ainda não tem o futuro definido e pode chegar ao Mundial sem saber onde é que Porém, vai acho estar que o para homem vai ficar afetado psicologicamente por não saber onde é que vai jogar. Não? Eu acho que não, mas estou-vos a fazer uma pergunta. Não estou a Desde que afirmar. não vá para o PSG, acho que é unânime. Desde Pá, que não por vá mim- para o PSG, sempre ir para o PSG, mais vale vir para Portugal, não é? Mais vale ir para o Sporting. foda-se. Sim, mais vale, nem que fosse para o Rio Ave, se é para jogar contra equipas do meio do vão de escada, que seja em Portugal, não é? é. Que ao menos está no país dele. Sim, isto é uma crítica à Liga. Mas sim, Ronaldo, quem disser que a vai Liga ser, é vai ser, boa, decisivo. faleça. Ronaldo, como sempre, quando decisivo. foi no Europeu, é Ronaldo, não é? É um dos melhores jogadores da história. É o melhor. Que mais jogadores é que tens na seleção que decidam como ele? Bola. Tens o André Silva, Para Ronaldo vai ser campeão do mundo. Tens o Bernardo Silva. Depois de. que é um grande jogador também. Não, estou a Se brincar. calhar o mais próximo mesmo do Ronaldo em termos de classe mundial Sim. na nossa seleção. E de potencial. Potencial, sim. Tens o Patrício, já vi tudo. Tens também o... Tens Beto. Já que falas no Patrício e também pegando no tema que eu queria falar da crise do Sporting. Mas peraí, tu queres tratar todos os temas ao mesmo tempo? Calma, Todos, ele quer tratar todos ao mesmo tempo. calma. Ainda sobre a seleção e já pegando um pouco na crise do Sporting. Nós temos 4 jogadores do Sporting na seleção, como vocês sabem, Vão estar todos trombalizados. e acham que Sem o que clube, aconteceu sem recentemente. clube no Mundial. Hã? João Pinto 2002. Eu já vi tudo. Isso são outras conversas. Mas acham que os acontecimentos recentes podem afetar também a sua prestação no Mundial? Epá, eu acho que não. Acho que nós damos demasiado valor a esse tipo de coisas e eles não querem saber. Por exemplo, o Ronaldo não se vai estar minimamente Sim, a mas pensar pronto, o que vai estar a no fazer. caso dos jogadores do Sporting foi uma coisa mais grave, não é? Sim, mas Eu acho que eu quando acho que eles eles não entram vão no apanhar Mundial, porrada quando nos eles entram outros para o campo no Mundial, eles não estágios. estão a pensar nos Eles estão, clubes. é o topo. Porém, eu acredito ir ao que Fernando Mundial. Santos é dos melhores do mundo a tratar desses temas. O homem, como gestor de equipe e de homens, é líder nato. Eu acho que eles quando entram no estágio estão concentrados em ajudar a equipa e não... E se não tiverem, Fernando Santos trata disso. Pois, exatamente. O homem, como condutor de homens, top. Já como treinador. Sim, já Também é como- extraordinário. Já vi tudo. Eu não acho. Horrível. Como assim? Pá, nós estamos a jogar com a seleção É que tem triste, um modo é de tão jogo triste. um bocado... Tão triste. Pá, basta jogar para o empate. E basta. Olha, mas resultou. Eu não consigo. Resultou? Eu não Nós consigo. no Euro 2016, agora estava-me a lembrar que nós no Euro 2016 vivemos um pouco das rotinas do Sporting, principalmente no Meio meio campo. No meio campo, sim, Agora já motor. não. Acham que vai aproveitar novamente isso? Agora temos o Bruno Fernandes Pá, e o é, o William. Bruno e o William. Acham que ele pode pegar por aí? Se bem que o William está em má forma. Mas... Eh, Pois, essa é a minha grande dúvida em relação ao meio Porque campo da se nós seleção. olharmos a
quase todos os vencedores destas competições, a nível de seleções, basearam-se muito naquilo que é o trabalho feito por Pelos um clubes. grupo que já vem do clube. Yeah. No Sim. caso de Portugal não é tão fácil porque temos muitos jogadores espalhados pelas várias ligas e clubes. Mas tinhas o núcleo ali, o meio campo do Sporting. Sim. Por isso é que a França não podia vencer o Euro. Tinha-se só que na segunda divisão, no medíocre Para nível. falar sobre as bases dos clubes que são importantes para o trabalho que é feito na seleção, e nós não temos tanto isso, tantos núcleos duros de um só clube, e temos um minimamente significativo de 4 jogadores do Sporting, e se Fernando Santos pode aproveitar isso, até porque é ali numa zona bastante importante que é o meio campo. Há sempre que valorizar as rotinas, é meio caminho andado, não é? Aproveitar aquilo que uma equipa fez ao longo da época toda, está rotinada, evita muito tempo de treino. Se bem que quando a seleção é mais, como o Miguel estava a dizer, mais gestão de homens do que a parte tática. Porém, reparem que as duas melhores classificações de sempre de Portugal em Euros é o meio campo do Porto em 2004 e o meio campo do Sporting em 2016. Pois. João Mesquita está a pensar para quando o meio campo do Benfica. Nossa, eu estava a pensar que no Mundial de. Por acaso agora eu vou defender o Benfica. No Mundial de 60 foi. Isto é Pronto. histórico, João Mesquita vai defender o Benfica. Eu estava a falar só de Euros, mas sim, tens Os gajos, razão. os gajos no Mundial tinham. A equipa era do Benfica, do meio campo para a frente. Sim, sim. E aí a defesa era do Sporting. Eusébio. Bem, agora vou fazer uma ronda rápida para não nos alongarmos demasiado no programa. Já falámos aqui um pouco das declarações do Ronaldo. Acham que foi bluff? Acham que está mesmo decidido a poder mudar de clube? É verdade, tenho insights que ele vai para o Alverca no próximo ano. Porém, também Era bem assim. era bom comentar a final da Liga dos Campeões, ou não? E já agora também comentar a final, se acham que essas declarações também podem As declarações ter do saído um Ronaldo- pouco a quente depois da exibição que ele teve na As final. declarações do Não Ronaldo foi tão acabam bem de ser conseguido. maiores do que a final. Sim. Pá, Não, Acabam não, por- não. A exibição do grande guarda-redes, aí o Cários. do Cárias, Coitado desse Não é? homem. para mim teve culpa nos 3 golos. Nos Mas 3. quero ouvir a opinião de João Mesquita O quê? Sobre. sobre as declarações. Pá, eu acho que. Como o Messi também faz, e o Ronaldo já faz há anos também, eles, quando querem renovar o contrato para ganhar mais dinheiro, começam sempre com estas declarações. Em termos de Mas- timing, se calhar não foi Em mais termos, em adequado. termos de timing foi péssimo. Mas é o Ronaldo, ele diz o que lhe apetecer. E achas que É a aquelas exibição que ele pessoas- teve na final pode ter influenciado a isso? Pá, eu Quente. acho que no subconsciente dele ele pensou, o Bale fez uma boa exibição, o Karius foi responsável pela nossa vitória, vou ter que ter aqui um bocado de protagonismo também. Então ele decidiu falar. O que é inerente a ele, é uma estrela, não é? Sim. Ele quer os holofotes apontados Se para ele. bem que não podem dizer que E não há nada de mal. tu chegas ao Facebook, vais ler comentários e lês, o Ronaldo não joga nada. não Achas tem que é legítimo, decide." Pedro? Mas, epá, eu já disse, tipo, é a personalidade dele. Ele não fez nada de mal, ele apenas conseguiu que as atenções fossem para ele. E mesmo não sei se essa foi a intenção dele sequer, mas se fosse, não Mas não mais teria uma vez foi problema nenhum. decisivo na Liga dos Campeões. Mas Acho que é mais importante pensarmos se ele vai sair ou não. E eu acho que esta vez, todas as outras vezes disse que não, mas acho que esta vez ele vai sair. Talvez. É diferente. Mas no caso dele sair, colocando esse cenário, quais é que acham que são as possibilidades mais fortes? All night. Sporting. Sim. Eu não sei o United por causa do Mourinho. Eu acho que ele vai estragar-se um bocado. Naquele Eu gostava de ver na Premier League, mas acho que ele não vai. Porém vai ser treinado por Maurício Sarri no Chelsea. Pois, Já vi tudo. eu vi-o mais no Chelsea do que no United. Se bem que. Porém vai para o City, já vi tudo. Com o Guardiola. Pois. Não me Seria parece que ele doente. fosse trair o seu clube. Já era doente. E em relação propriamente ao futebol em si, à final, pensam que foi uma vitória justa do Real Madrid? Foi muito marcada por esses 2 erros individuais do Karius, mas Aí, Três. ainda não falaram do Três. Sérgio Ramos. Também 3 erros. Aqui toda a gente odeia o Sérgio Ramos ou não? Não, eu não. Eu odeio. Eu não odeio. Odeio de morte. Pá, eu chego, eu eu que sou chego, moderador não me vou pronunciar. Eu acho- pá, eu acho chego à que- net e esse tudo de Sérgio Ramos é o pior Acho do que foi um mundo. exagero. Vamos falar do jogo, amigos, vamos falar de futebol. Para já é um ponto de defesa central. Acham que a lesão do Salah também influenciou muito? Houve Claro, um Liverpool antes e depois de Salah? Acho que nem isso, nem o Mesquita, o maior Ronaldete e Real Madridete do mundo, Já vi tudo. consegue dizer que houve um Liverpool com isso E sem sem Salah. Salah. Miguel, estás muito calado. complementaridade. Fala um pouco sobre o jogo, amigo. Estava a jantar numa festa de anos, não ouvi, só vi os gols. Gol. Gol. Então como não é estás aqui a fazer Bom, nada. Que fazes a perder esse jogo, não pedias, meu. Que percebes de futebol. Já estava a prever que não ia ser Agora, nada de jeito. sobre o guarda-redes, Era isso que eu te ia sobre o perguntar. Cários. Como é que pensas que agora se consegue recuperar Para já, um guarda-redes
e um jogador de um falhanço destes numa final da Champions. Indo mais atrás dessa questão, para mim a culpa está no Klopp aí. Klopp está a teimar com aqueles dois guarda-redes desde Porém, que o mais, início. que mais é que ele tem? Não tem mais- melhor. Mas, é esse, mas ele pode, pá, acho que ele pode ir buscar um Sim, treinador, mas é um guarda-redes a época. decente. a Achas época que ele vai toda. chamar Mark Smith dos iniciados? Não sei quem é Mark Smith, acabei de inventar. O Jake. Porém, vem Eduardo a custo zero do Chelsea. Eduardo a custo zero vai para o Liverpool. Não, mas quem sabe agora o Rui Patrício. Olha, nunca se sabe. Não era assim, Olha, o Patrício não era era assim tão mal. Ou Reina, já Tão que o mal Patrício vai pensado. para o Nápoles. A questão é mais como é que vão recuperar o Karius, se o querem recuperar. Acho que já acabou. E as pessoas falam em 2 golos, para mim o gol do Bale também ele podia ter feito mais. Um guarda-redes topo mundial tinha definido aquela bola. Porque ele pontapé de bicicleta. sim, porque ele não, para mim, para já nem sequer estica a mão. Lá está. Eu Ele acho não que é também um guarda-redes foi topo. um bocado o fator surpresa. Ninguém estava à Pá, espera. pode-se falar da colocação, mas também ninguém estava à espera. Não, eu diria que não, dentre os 3 golos, claro que aquele nem É o mais difícil. é o mais difícil, não estou a falar por aí, mas acho que também podia ter feito alguma coisa. Sim, Depois, podia as ter pessoas feito são mais. ridículas, não é? O primeiro foi completamente amador. O terceiro, epá, o acho que foi primeiro- mesmo Pá, o extremamente mental. primeiro eu não vejo aqueles distritais, meu. Lá está, eu levo muitos anos distritais, nunca vi É aquilo. verdade. Numa final da Champions, por favor, como é que estraga-se assim depois? Foi um azar completo. Porque é que o Klopp deve estar a pensar depois de ter perdido já 3 finais europeias? Não está, meu. Está a dançar e a cantar com os adeptos, adventiu. Mas pronto, é um E tu, bom Mosquito, treinador. o que é que achaste do jogo? Pá, achei que foi justo. Mas foi um jogo. Pá, foi um jogo engraçado. Parecia tipo um jogo pós-apanhados, mais do que um jogo de final de Champions. Valeu também pelo Benzema, que é um gajo que Benzema. desaparece muitas vezes no radar dos mídias, mas é um ponta-lança. E onde ver o jogo do Modric também é um craque. Apesar do erro do guarda-redes, há que dizer que o primeiro gol do Benzema também teve sentido de oportunidade, não é? Claro, é sempre aquela. Não desistiu é- da bola, Sim, quer sim. dizer, O é gajo não uma, pode- o gajo não lance pode que ter podes ali a pensar que bola. não dá nada. Sim, Quem é que sim. se calhar ali metia o pé? Se calhar ninguém. Sim, sim, sim. Pronto. Agora vou dar só 2 minutos para o Sporting, porque também é um tema que já foi muito debatido e que provavelmente ainda vai ser falado em futuros programas, porque estão sempre coisas a acontecer. Só para dizer que se vieste só a Pinto, acabou a minha Gamebox passado 11 anos. Já temos aqui uma tomada de posição oficial de Doenteu. João Mesquita, Mas é verdade mesmo. bastante drástica. Porém, eu quero saber onde é que se compram bilhetes para a minha arena para dia 23. Não sei, meu, não sei. Não podes comprar bilhetes, tens que ser sócio. Pá, vou dar 1 minuto a cada um, vá. Podem falar livremente. Miguel. Onde é que se compram bilhetes para dia 23 para a Assembleia? Eu quero ir ver. É só isso que eu tenho a dizer. O Sporting Não, já é a vai minha ser série possível, favorita, mas- não sei se a Netflix já pensou em comprar os direitos. Claro. Mas é tanta molhada junta que já acaba a ter piada. Já nem consigo ouvir mais nada sobre o Sporting. É, Admito. um gajo até já estranha. Ei, é o Bruno Carvalho. Ei, Não, eu poxa, estranho já é não quando- aparecia há tanto O tempo. estranho é quando não o vejo, meu. Já não Exato. passa 2 dias. Exato. Eu, se não o vejo, lá está, eu é mais ou menos a mesma coisa, se não o vejo há 2 dias, fico, ei, O que é que aconteceu? poxa. Está Porém, preso. o homem ontem teve uma sessão de esclarecimentos de 5 horas, é vencê-los pelo cansaço. Pá, em relação à crise do Sporting, já não vamos ter tempo, podemos falar isso num futuro programa, mas há uma questão que se levanta que é se calhar o aproveitamento da comunicação social. Se a culpa é mais do aproveitamento da comunicação social ou se é também o Sporting que se dá a tudo isto. É um bocado se calhar dos dois, Pá, eu acho mas que o a Sporting comunicação- também se dá muito a estas situações. O Correio da Manhã passou mais de uma semana a dizer que iam todos rescindir e ninguém O Correio da rescindiu. Manhã faz especiais CM sobre o Mas o Sporting Correio da Manhã todos os dias. Já sabe como é que é. O mas Correio da tipo, Manhã e os jornais, sim, o Correio da Mas o Manhã Sporting e também os poderia fazer jornais mais para fizeram Eu evitar isto. acho que é 70% culpa do Sporting e 30% de comunicação social. Se fosse por porcentagens era por aí. Sim, não Se é bem que só eles culpa exageram do sempre. clube, mas também não é só culpa dos outros. É que Essa cena de culpar tudo da comunicação social também é completamente Sim, estúpida. sim. É que se repararmos, tipo, no panorama desportivo em Portugal, de repente já não existe Benfica nem Porque, Porto, tipo, quem- só o Sporting é quem- na baila. Quem está a ler tem que saber tipo, filtrar a informação, de saber o que é verdade e o que é que não é. Dá para... Aliás, há um aproveitamento para disfarçar a má época do Benfica. Sim, exatamente. Claramente. também De não repente esquecer. houve um balão de oxigênio enorme para o Rui Vitória, já ninguém se lembra do fracasso desta Já época. ninguém se lembra do Hexa na Champions. Agora, basicamente, o que vai acontecer é. Faço questão de lembrar os meus amigos. Pois, mas não acontece. Já vi. É a estratégia típica do Benfica. Agora é aparecer com. Depois de uma má época, é satisfazer com cromos novos. Bom, Cromos, contratações. contratações. Já vi tudo. Por acaso. Já é- contrataram o Castilho. Sim, E o Vlaco Dimos. mas tinha que ser, tinha que ser. Yeah. Esse não sei, mas o Castilho estou entusiasmado. Pelo menos nunca vi um jogo dele, honestamente, mas por aquilo que tenho lido. E Homem e jogava no algumas Grande comentários. Pumas do México, acho eu.
Verdade, sim. Muito bem, Ainda amigos. joga. Mas só mais uma coisa sobre, Diz. sobre o Sporting. Eu não quero acreditar que vai haver que o Bruno Carvalho recorra ao madurismo de trazer Sapinto. Pá, o É Sapinto- que era mandata. O Sapinto fez uma boa época na Bélgica, mas Sim, recuperou bastante o standard. tu não podes passar de um treinador que ganha 6, E até- 6 milhões para um Sapinto. E até dia 23 de junho o Sporting não pode parar, porque há uma época para preparar. É o que se diz? Exato. Imaginemos que Sapinto vem antes de... Não sabemos se Sapinto vem, mas imaginemos Ou se já que cá vem está. Sapinto ou outro treinador Ou se já qualquer cá está? antes de 23 de junho e Bruno de Carvalho é destituído. Depois vai ser doentio o novo presidente que aparecer, vai ter que levar com o Sapinto. Ou então metem uma cláusula qualquer em que ele pode ser despedido se vier Ah, de aquilo presidente. dá um caos doentio. Eu acho que essa possível destituição de 23 de junho devia ser antecipada para muito Eu mais acho que cedo. Também estatutariamente não podia, tens que não, ter era 30 uma- Tem que dias. ser um mês? Não sei. Não, e era uma questão de não haver disponibilidade da Altice Arena. Ah, pois acho que também não havia Também. mais disponibilidade. Vai ser mesmo na Altice Sim, é Arena. mesmo na Altice Arena. Pedro Nunes pensavas que acordou era a agora. brincar? Estavas a brincar, uma Não piada. sei. Não, mas aquilo também Mas vai que é estar isto, cheio. meu? Aquilo é 20. Pronto, Aquilo é já não- Mas tu não achas havia que eu estava a lugar pedir bilhetes porquê? Só porque sim. É tens, sério. tens que perceber a grandeza do Sporting, vai estar cheio. Vão estar para aí, É um pá, circo aquilo. para aí 15 mil pessoas, para aí, digo eu. Meu Deus. Deve ser tipo umas eleições, basicamente. Estará lá a Mário Machado? Porém, se o Bruno É, mas se Carvalho calhar é ganhar, melhor. acho que não, Mas bem, amigos, nem sei o que é que ia dizer. Porém, penso antes que de está na altura acabar, de encerrarmos por hoje e partirmos para o desafio final, antes de mais porém, nada. antes do desafio final, é um próprios para a malta do Mafra, que subiu à segunda Liga, e do Farense, um próprios ainda maior, por todas as razões que a gente sabe, não é? E dia 10 de junho, no Jamor, apareçam. Sim, o Mafra Farense vai ser a final do campeonato no Jamor. Mas aí grande próprios para o Farense. Mesmo grande próprios. Para o futebol feminino do Sporting. Também, Sim, amor. grande próprios para o futebol feminino do Sporting. Ganharam Gol. com Grande gol. grande gol, que também é um pato. Pá, mas já é bom estarem a jogar Não vamos futebol. entrar em temas polémicos. Vá, o pessoal do Farense e grande próprios. Pessoal, e agora Vamos lá ao desafio. final. E estamos aqui para mais uma rúbrica do nosso desafio final, como já é hábito no final de todos os nossos programas. Vou fazer uma ronda pelos três, de 3 perguntas, e em caso de empate, já sabemos qual é que é o critério de desempate, mas vamos confiar que vai haver um vencedor. A primeira pergunta vai para Pedro Nunes. Penso que Pedro Nunes pode... Está à altura, está à altura. Pá, não, eu quero que sempre isto. Quantas participações, ou seja, em quantas edições da Primeira Liga, Primeira Liga. esteve o Marítimo? Pá, oh caralho. Já começam aquelas perguntas antigas. 27, 33 ou 38? Claramente 38. Está certo, amigo. Já Muito bem, Pedro Nunes Mesmo já ao sabe calhas. adiantar. O quê? No placar. O que é que queres dizer com isso? Estás a duvidar do meu conhecimento? Estás a ser banal, já vi tudo. João Mesquita, Diz, amigo. quantas participações teve o Rio Ave na Primeira Liga? Quantas é que foi aquele? 36? 38? 38. O Marítimo. Sim. O Rio Ave foram 18, 24 ou 26. 26. 24. E está certíssimo. Já vi Vocês tudo. hoje estão a denotar um conhecimento futebolístico, ou então demasiada sorte. É o que dá. Acho que é mais isso. Tens Já um vi espelho tudo. atrás do Já vi tudo, telemóvel. vou ser eu a falhar a primeira. Verdade? Quantas participações tem o Leixões na Primeira Liga? Essa é fácil. Essa é mais fácil Zero. de todas. Zero? Falso, eu sei. Ah, bom. É um Essa é histórico, mais pá. fácil de todas. 2008, 2009, grande campeonato. 20, 25 ou 30? Há aqui um padrão. Não ajudes, por amor de Deus. Porém, eu também iria no que estás a pensar. 25. Isto está mesmo certo. Oh, Ia para o Ia para o 20. parece que foi combinado. Pensei que era tipo mais. Meio menos. Mais. Já vi. Vou começar mesmo por ti. Outra vez? Muito bem. Para agora. Ora bem, segunda ronda. Quantos títulos... Não é da Premier League, é do campeonato inglês. Quantos títulos do campeonato inglês desde... No geral, Sim. sempre. tem o Aston Villa? Foda-se. 4, 6 ou 7? 6. Errado. 4. 7. Já vi. Este aqui ninguém é acertado. E mesmo João dizer, Mesquita, Já vi tudo. quantos títulos espanhóis
Yeah. Campeonatos espanhóis. Tem o Atlético Madrid. 10, 11 ou 12? Aí, essa é bem da fácil. 10. Está certo, Já João vi tudo. Mesquita com 2. Eu diria 11. Já vi tudo isso. Por aqui então a terceira equipa com mais títulos é o Atlético Bilbao. Não confirmei, mas deve ser. É Pois, pois. o terceiro mais titulado de Espanha. Porém, hoje vou acredita? ganhar isto finalmente. Já vi tudo. Pedro, quantos campeonatos italianos tem a Roma? 3, 6 ou 9? 3. E está correto! Oh diabo. E para a terceira ronda partem na frente João Mesquita e Pedro Nunes. Isso, O máximo enciclopédia. que podes fazer é empatar agora. A enciclopédia está a ficar para trás. Já vi tudo. Para João Mesquita, a pergunta é: Já vi tudo. Ui, pressão, para ver. qual o melhor marcador da história da Liga Europa? Henrique Larsson, Falcão, Calma, mas inclui a Taça UEFA ou só a Liga Europa? inclui a Taça UEFA. Henrique Larsson, até porque Henrique Larsson nunca jogou a Liga Pois Europa. era isso que eu estava a pensar. Henrique Larsson, Falcão ou Aduriz? Eu diria Falcão. Errado, Henrique Larsson com 31 Ui. golos. Falcão Ui. ficou pelos 30. Ui, Oh diabo. Ainda veio tempo de melhorar. Pedro Nunes, Foi por pouco também. já vi tudo. Pedro Nunes que se acertar ganha. Eu digo já que é C. qual o jogador com mais títulos da Liga Europa? Vitolo, Reyes Já ou vi. Kevin Gameiro? Reis. Está certo, Reyes com 5 títulos. Que sorte doentia. mano. Não, esta é mais ou menos. Epá, esta até foi mais fácil até agora, acho eu. Basta pensar no Atlético de Madrid, não é? O Vitolo E e o no outro. Sevilha. Pois. No É? Sevilha. Por isso fez a Sevilha. Eu estava a pensar no Vitolo, meu. Porque já ganhou Mas acho que mais do que uma vez com o Sevilha. E falta para Miguel Ribeiro, Falta mas para Pedro mim. Nunes já ganhou, Se mas bem que já já pode ganhou. fazer. Mas diz. Só para ver a tua banalidade. Qual o jogador português com mais participações em edições? Que participou em mais edições da Liga Europa. Não é jogos, é participações em edições. Simão, Sabrosa, Nuno Gomes ou João Pinto? Nuno Gomes. Falso. Está correto, Nuno Gomes com 13 participações. Já vi. Ganhei. tudo. Porém ganhou Pedro Nunes. E ganhou Pedro Nunes, eu disse que não precisávamos de recorrer ao desempate. Mas portanto, hoje só falhámos 2 respostas, mano. Em 9. Em 9. Ótimo. Pedro Nunes a demonstrar ser um... Perceber mesmo bola disto. Exato. Está só na Como altura, é que veio? está só na altura da propaganda, antes de acabarmos. E se cada um dissesse uma frase bonita para o ouvinte partilhar? Tipo um hashtag. Alguma coisa. Parece-me Cada um bem. inventa. Parece-me bem. Vá. Uma Começa- roda de cada um. Começa o moderador. Comam bastante fruta e legumes que faz bem à saúde. É só isto. No momento que se sentir só, precisar de alguém, chame o seu melhor amigo, partilhe um fone e faça conchinha com ele a ouvir Futebol por ser bola. Por 3,5€ por mês. Pode ser sócio do Futebol Clube de Alverca. Não és Ave Maria, mas é cheio de graça.